Então vamos lá, gente. Ó, os meios de contraste, né, são elementos químicos, tá? Que eles têm aí o poder de absorver a radiação X, tá? E isso aí ajuda para que a gente consiga visualizar os órgãos, né, os tecidos que a gente está querendo analisar, de uma forma que esses tecidos iriam se confundir, né, se a gente estivesse vendo aí sem o uso desses químicos, tá? Então, a gente utiliza os meios de contraste para a gente poder aí diferenciar os tecidos do nosso corpo, para a gente poder avaliar melhor, tá bom? Então, a gente consegue aí obter essas imagens dos nossos órgãos, né, de partes moles do nosso corpo, graças a basicamente dois mecanismos principais, tá? Que são esses dois que estão aí na tela para vocês. A presença do composto na área de interesse para a gente estudar, né? E a capacidade que ele tem de aderir aos tecidos que apresentam alguma alteração patológica, tá? Então, por exemplo, quando a gente ingere aí esse meio de contraste, o composto de bário, ele vai aderir aí, né? Ele vai juntar, ficar grudadinho nas paredes do nosso esôfago e do nosso estômago, né? Ei, professora, Oi. a senhora já saiu dessa parte exame contraste e o seu nome? Já. O meu não mudou, não. Oh my God. Pra ninguém mudou? Ah, sim, o meu também não mudou, não. Mulher do céu, Ainda pera. continua. Agora mudou. Agora sim. Mudou? Já. Eu acho que tinha travado o computador aqui. Tá aparecendo em imagem aí, ação dos meios de contraste? Sim. Sim. Vou mudar um aqui pra ver. Apareceu finalidade? Não mudou, não. Não, mudou não. Oh my God. Pera aí, que eu vou tirar e vou colocar de novo. Agora mudou. Agora sim. Ai, meu Deus, tá travando então. Agora saiu foi tudo. Eu vou colocar de novo. Pronto. Tá aparecendo o que pra vocês? Ação dos meios de contraste. E agora? Só esse. Eu tô passando e não tá mudando pra vocês. Tá, voltando aqui falando sobre a ação dos meios de contraste. Eu tava falando sobre o exemplo, né? Que quando a gente ingere aí o sulfato de bário, ele vai aderir ao esôfago, ao nosso estômago, e aí durante a obtenção da nossa radiografia, ele vai absorver o raio-x, né, e vai projetar aí uma sombra no filme, aonde as áreas que vão aparecer branca na imagem, elas vão estar aí diferente das áreas próximas. Então, aonde tiver o bário, vai ficar branquinho na imagem e a gente vai conseguir diferenciar melhor o esôfago e o estômago dos outros órgãos, né? Então, a gente vai poder estudar melhor essas partes, tá? A gente vai conseguir diferenciar ela de maneira mais clara, tá? Eu passei o slide, mas para vocês não tá passando, né? É finalidade. Eu tô tendo que sair e voltar para poder aparecer. Finalidade. Qual a finalidade dos meios de contraste? Para que a gente utiliza, né? Justamente isso daí. Se aparecer uma pergunta na prova ou alguém perguntar para vocês na rua, no trabalho, no estágio, para que serve o meio de contraste, é justamente para diferenciação radiográfica. Então, a gente vai diferenciar as estruturas do nosso corpo para a gente poder ter uma melhor avaliação, tá? Essa é a grande finalidade dos meios de contraste, tá? Diferenciação radiográfica. Essa imagem que está aparecendo para vocês, percebem que existe uma parte que tem a imagem está mais branquinha e nas laterais aí tá mais transparente, vamos dizer assim, a imagem. Vocês estão vendo a imagem?
Sim. Sim. Então, tudo isso que tá branquinho aí é quando tá presente o meio de contraste. Não importa a região. Se a gente utilizar o meio de contraste, aonde ele pegar vai ficar branquinho assim. E aí a gente vai poder estudar melhor, né, a área em que a gente está avaliando, tá? Vai ficar tudo branquinho, melhor de estudar. Essa é a grande finalidade dos meios de contraste, tá? Então, assim, eles vão aderir ao nosso organismo, né? E eles vão permitir aí essa diferenciação entre as partes, principalmente as partes moles do nosso corpo, tá? Passei de novo o slide. Mudou para vocês? Não. Oh, Jesus. Agora já. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Agora tá aparecendo critério para avaliação dos contrastes iodados. Isso. Então é isso mesmo. Ó, a gente tem tipos de meios de contraste utilizados aí na nossa área, tá? Eles devem conter aí na sua composição química alguns elementos de número atômico elevado, né, e que tem que ter algumas propriedades de grande absorção de raio-x, tá? Nós temos aí alguns grupos de meios de contraste que são empregados na radiologia. Então, a gente tem o iodo, o bário e o gadolínio. Eu quero que vocês compreendam que os três são meios de contraste, né? Mas eles são a base de químicos diferentes, tá? Que são utilizados para exames diferentes. Nas próximas aulas a gente vai poder entender melhor quando que a gente utiliza iodo, quando que a gente utiliza bário e quando que a gente utiliza gadolínio. O iodo e o bário a gente utiliza normalmente para exames de raio-x e tomografia. E o gadolínio ele é exclusivo para se fazer exames com meio de contraste na ressonância magnética, tá? Vou falar toda a aula praticamente para vocês sobre o bário. Tem que ser administrado por via oral, ou seja, tem que ser pela boca, tá? O iodo, ele pode ser tanto pela boca, por via oral, ou endovenoso. E o gadolínio, ele só pode ser por via endovenosa, na veia, tá? Vocês... Professora, Oi. eu tô nos critérios para avaliação. Isso é nessa parte mesmo. Ah, tá. Pois é. Então, todos esses meios de contraste, eles precisam ter esses critérios aí, né? Para que a gente decida se ele está bom, né? Vamos dizer assim, em palavras mais claras, ou não. Então, ele tem que ser avaliado aí a toxicidade, né? É a capacidade aí da substância de envenenamento. Tem que ser analisada a concentração, né? Tem que ser compatível aí a área do corpo de interesse, tá? E a gente tem que avaliar também a tonicidade, tá? Que tá associado aí à concentração também, tá? E além disso, a gente tem que avaliar aí a viscosidade. É a característica aí de fluidez dos líquidos, a água. A água, ela é menos viscosa, ela é totalmente líquida, né? Já, deixa eu ver o que... o pus, por exemplo. A viscosidade do pus não é mais grosso, então ele é mais viscoso, tá? Então tudo isso ele tem que ser avaliado nesses meios de contraste. A toxicidade, que é a capacidade de envenenamento, a concentração, a tonicidade e a viscosidade. Tudo isso tem que ser avaliado na escolha de um meio de contraste, né, adequado. Passei o slide. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Sim. Oh, que bom. Isso aí é o que eu estava explicando para vocês. A gente tem que avaliar a capacidade de absorção, a gente tem que avaliar a composição química, tá?
Os iodados são aqueles que contêm aí o iodo, né? Pelo nome a gente já consegue entender aí a grande diferença entre os meios de contraste, tá? Então, existem os meios de contrastes iodados, que é o que contém iodo, e os não iodados, tá? O bário e o gadolínio, que são os outros dois que eu falei para vocês, que são 3 principais, né? São os principais exemplos de contrastes não iodados, que não tem iodo na composição deles, tá? Então, são 3 principais, o iodo, o bário e o gadolínio, e pelo nome a gente já consegue diferenciar. Contraste iodado é o que tem iodo na composição, não iodado é o que não tem iodo na composição, tá? Então, o iodo é o contraste iodado. E os 2 principais exemplos de contraste não iodado é os outros 2 daqueles 3 que eu falei para vocês, o bário e o gadolínio. Aqui, ó, na imagem, vocês conseguem ver aí os frascos onde a gente tem esses meios de contraste. E quando vocês estiverem no estágio, vocês vão poder ter acesso, né, a esses frasquinhos aí que são injetados no paciente, tá? Como eu havia falado para vocês, o iodado, ele tem que ser por via oral ou por via intravenosa, tá? Ele pode ser dessas 2 maneiras, dependendo do exame que vai ser feito. O sulfato de bário, ele é indicado para avaliar o nosso trato digestivo, né? Ele não costuma ter aí reações adversas, né? Que são aí, que a gente chama também de efeito colateral, né? E aí ele pode ser administrado via oral ou via retal. Jamais o bário ele pode ser feito na veia, tá? Passei, vocês estão vendo? Ou continua na mesma página? Não, passou. Sim. Gadolínio agora, né? Tá aparecendo aí? Tá. Isso. Como eu havia falado, o gadolínio é aquele exclusivo para a gente fazer exames aí em ressonância magnética, tá? Ele aí não provoca também reações, né? Os efeitos adversos, né? E a gente pode, ele é bem eficaz, né? Para identificar aí alguns tumores e infecções, tá? E lembrando, ele é feito aí por via endovenosa, tá? Jamais a gente vai fazer o gadolínio por via oral, somente endovenoso, tá? Efeitos colaterais, né? Que são esses efeitos adversos que a gente chama também, os mais comuns, tá? Geralmente não ocorre esses efeitos, geralmente o paciente não sente tantas coisas aí, tá? Mas quando se tem, né, tem aí uma onda de calor, a gente sente um calor assim no corpo e um gosto metálico na boca. São os mais comuns, né, quando se faz aí a injeção intravenosa de um meio de contraste, tá? Então, por isso, quando a gente for atender um paciente, a gente já alerta ele que pode ser que ele sinta, né, esse sintoma aí, mas que ele não se preocupe, que não é nada fora do comum, que não é porque ele vai morrer, tá? A gente sempre tem que alertar o paciente, porque aí quando ele sentir, ele vai pensar, né, ele já me explicou, já avisou que eu posso sentir, então não é nada incomum, já é o esperado, não tá acontecendo nada de extraordinário comigo, né? Então a gente sempre tem que falar para o paciente o que ele pode sentir, tá? Esses efeitos, eles são considerados aí breves e autolimitados, né? Ou seja, eles começam, tem meio e fim, tá? São os efeitos aí mais comuns que acontecem com os pacientes, são bem breves, então é bem rápido, tá? E a gente precisa, como eu falei, sempre falar, preparar o paciente caso ele sinta um desses efeitos aí, tá? A gente também tem classificações, tá? A maioria das reações ao meio de contraste vai ocorrer aí bem rápido e ocasionalmente,
né? Então, pode ter aí uma reação tardia também, ou seja, demorar também um pouquinho para ver acontecer, né, algum tipo de reação, tá? As reações ao meio de contraste, elas podem ser classificadas aí como leve, moderada ou aguda, tá? As leves são aquelas que a gente classifica aí como autolimitada, né? Que a gente não precisa aí de medicação para poder aliviar os sintomas, tá? Então, as leves, a gente não precisa interferir, vamos dizer assim, a gente não precisa fazer nenhum tipo de medicamento no paciente para poder parar os sintomas. Ele é bem rápido, tem começo, meio e fim, tá? As reações aí moderadas, né, é aquela que exige aí um tratamento do sintoma para que o paciente se sinta um pouco mais confortável, né? Qualquer reação que produza aí algum sintoma que vá ameaçar a vida, exige aí um tratamento ativo e vigoroso, que é classificado aí com uma reação grave, tá? Independente da reação, se ela for pequena, né, que ela possa parecer pequena, ela merece que a gente observe cuidadosamente, né, para que o quadro do paciente não se agrave, tá? Então, algumas reações leves, algumas vezes, elas podem indicar aí uma reação mais grave subsequente, ou seja, é leve agora, mas a gente precisa observar que caso ela evolua, possa passar a ser aí uma reação grave, tá? Aqui a gente tem no slide aí, tá aparecendo para vocês, né? Reações leves. Vocês estão vendo esse Tá slide? sim, professor. Beleza. Sim. Vocês vão me avisando, porque se vocês não estiverem vendo, eu tenho que arrumar aqui, tá? Então, nas reações leves, a gente pode incluir aí náuseas, vômitos, urticária. Alguém aqui sabe o que é urticária? Ninguém sabe o que é urticária? Aparecimento de coceira, de caroço, alguma coisa assim. Isso, coceira, gente. Vermelhidão. Isso. Estão dentro das reações leves. Então, pode ser que tenha questões aí para vocês na prova, né? Para vocês citarem alguns tipos de reações leves, né? E urticária tá entre uma delas. Dá uma coceirinha, né? Ficar meio vermelhinho, tá? Queimação ou dormência no local da injeção, que chama de extravasamento, também se encaixa aí como reação leve, tá? Dentro do quadro aí de reações moderadas. As reações moderadas são aquelas aí que exigem a administração de algum tipo de medicação, né, para a gente poder intervir e poder trazer um conforto para o nosso paciente, tá? Então, quando a urticária for excessiva, quando a coceira for muito grande, ela já passa de ser uma reação leve para uma reação moderada, tá? Taquicardia também, quando o coração acelera, tá? Bate muito forte, muito rápido. A gente chama de taquicardia e ela já se encaixa aí nas reações moderadas. É aquele tipo de reação que a gente tem que ficar com o alerta ligado, precisa fazer uma medicação no paciente, né? E ficar alerta aí para ver se não ocorre um agravo aí no quadro do paciente, tá? As urticárias gigantes, né? Aquelas que já vão criar aí manchas grandes, aquelas pataconas assim vermelhas, tá? Vômito excessivo. O vômito, ele se encaixa lá nas reações leves, mas quando é uma coisa, como o nome já diz, leve, né? Uma coisinha aqui e outra ali, né? Aquele enjoo. Mas se o vômito for excessivo, for assim incontrolável, ruim mesmo de aguentar, já deixa de ser leve para ser moderado, tá? E quando se tem aí o edema facial. Alguém sabe o que é edema facial? Não?
Se não souber, chuta, gente. O que você acha que é edema facial pelo nome? O que você acha que é? Pode ser algum aparecimento de defeito na face, boca torta, Não. alguma coisa do tipo? É não? inchaço, tá? O edema facial é quando se já teve alergia a alguma coisa que incha assim o corpo. Do mesmo jeito acontece aqui nas reações moderadas, só que o que vai acontecer é o inchaço do rosto, tá? Os olhos, a boca, a bochecha, nariz, o rosto fica todo inchado, tá? Isso daí se encaixa no quadro de reações moderadas ao uso dos meios de contraste, tá? Então, teve inchaço do rosto, vômito não tá mais aquela coisa leve, só aquele enjoo, aquela náusea, o vômito já tá excessivo. A urticária evoluiu, né? O coração tá acelerado, os batimentos cardíacos estão assim mais rápidos. Deixou de ser um quadro de reação leve e tá num quadro de reação moderada. Ou se tiver somente com desses sintomas, tá? Ele pode estar com uma coceira assim mais leve, mas a taquicardia tá lá, então já é moderada, tá? A urticária tá leve, mas a taquicardia já tá aí no quadro das reações moderadas, então tem que solicitar ajuda médica, tá? Entre as reações leves e moderadas, vocês entenderam, né? Nós temos as reações leves, moderadas e as graves. Depois que a gente passa de leve até chegar na moderada, a gente tem aí as reações alérgicas da pele. É como se fosse um subtópico, vamos dizer assim, tá? Então, assim, a gente sentiu aí uma vermelhidão no local que a gente fez a injeção, uma coceirinha, né, leve, ou a gente tem um pipocado assim, ou o edema palpebral. O que é o edema palpebral? É onde incha somente a pálpebra do olho, somente o olho, o resto do rosto fica normal, só vai inchar o olho. O que é isso? Reação alérgica. Tá entre as leves e entre as moderadas, tá? É somente reação alérgica. Qualquer um desses itens aí na tela para vocês, tá? E as reações agudas, né, ou as reações graves, a gente tem aí, ó, pressão arterial muito baixa. Quando se o paciente tem aí uma parada cardíaca ou uma parada respiratória, quando o paciente perde consciência, quando se tem o edema laríngeo, olha aí, vocês já aprenderam que edema é o inchaço. Pelo nome a gente consegue decifrar muita coisa. Então, edema laríngeo. O que vocês acham que é? E aí, Cláudio? A garganta não. É, a laringe, né? Vocês ainda não estudaram anatomia, eu ainda vou perdoar falar garganta, tá? Tá bom. Então, o edema laríngeo é quando ocorre o inchaço da laringe, né? A laringe é por onde vai passar o ar, tá? Quando se tem cianose, eu acho que eu já falei sobre isso com vocês, mas é a questão assim, o paciente está com falta de ar e ele vai ficando com a pele azulada. Isso que é a cianose, tá? Então, tudo é aí como se fosse uma sequência de acontecimentos. O paciente está aí, teve uma parada respiratória, inchou lá a laringe onde passa o ar, aí ele fica sem ar e vai tendo a cianose, que é a pele azulada, né? Então a gente já percebe que algo está errado, tá? Edema pulmonar, broncoespasmo, quando tá tendo dificuldade em toda a parte do sistema respiratório, tá? Quando o paciente tem um choque profundo, quando o paciente tem dispneia, né? Quando o paciente aí tem a convulsão, tá? Quando o paciente tem o choque pirogênico, né? O choque pirogênico é uma reação febril, né? Que o paciente pode ter durante as reações agudas,
tá? Então, tudo isso aí são reações graves, tá? Que precisa de extremo cuidado com o paciente. Dentre todas essas reações, né, existem ainda pacientes que são considerados pacientes de alto risco para se realizar algum tipo de exame contrastado, tá? Quais são esses pacientes que se encaixam aí de alto risco, tá? Quando o paciente demonstra que tem algum tipo de reação, né, ao meio de contraste iodado, o jeito é a gente utilizar um contraste não iônico, um contraste que não tenha iodo na sua composição, tá? Primeira coisa. O que é que pode estar envolvido aí? Um histórico de reação, né, no paciente, como broncoespasmo, PA baixa, quando o paciente já teve algum tipo de hospitalização por alguma reação ao iodo, tá? Quando o paciente aí tem um histórico de asma brônquica, quando o paciente tem reações agudas de náusea e vômito. Crianças que têm abaixo de 1 ano de idade são pacientes de alto risco para realizar exames contrastados. Pacientes que possuem arritmia cardíaca, tá? Principalmente os pacientes que fazem uso de medicação para arritmíaca, né? A medicação para quem tem arritmia cardíaca. Então, todos esses pacientes aí são pacientes considerados, né, de alto risco, tá? Também são considerados de alto risco pacientes que têm insuficiência renal, né, que tem problema nos rins. E principalmente pacientes diabéticos, tá? Todo paciente que tem diabetes é um pouquinho mais delicado para qualquer tipo de procedimento que a gente for fazer. Principalmente quando a gente está aí colocando, né, um químico no corpo desse paciente, tá? Então, todos esses são exemplos de pacientes considerados de alto risco, tá? Contraindicações para o iodo, né? Quando que a gente não vai utilizar esse meio de contraste aí? Quando tiver hipersensibilidade ao iodo, quando a gente tiver ausência de excreção urinária, quando o paciente tem dificuldade de urinar, quando o paciente tem mieloma múltiplo, diabetes, doença hepática ou renal, do fígado ou do rim, quando tem insuficiência cardíaca. Tudo isso são contraindicações para a gente utilizar o iodo, tá? Anemia também. Por quê, gente? Quando a gente utiliza o iodo, a gente precisa tirar ele, na verdade, não só o iodo, né? Todo tipo de meio de contraste. Como a gente vai tomar ele aí, geralmente por via oral, a gente precisa tirar ele do nosso organismo. E a gente faz isso através da urina. Então, quando a gente realiza um exame utilizando o meio de contraste, a primeira indicação que a gente tem quando termina de fazer o exame é: tome bastante água, bastante líquido, para poder ir bastante ao banheiro, urinar bastante e tirar todos os resíduos aí do meio de contraste do seu organismo. Pacientes que têm problema renal, que não conseguem urinar, como que ele vai tirar do organismo, né? Não vai ter como, tá? Nós temos alguns medicamentos que a gente precisa ter na sala, né, para possíveis emergências. Eu não sei se vocês lembram que a gente fez a visita lá na CEDIMP, né, e tinha atrás lá do tomógrafo, a gente tinha uma mesinha onde tinha uma bandejinha com algodão, tinha tipo como se fosse um criado mudo, um móvelzinho com várias gavetinhas, onde a gente possui vários medicamentos, né, acessórios para a gente estar realizando o exame. Lá, a gente, além de conter o meio de contraste, que é o principal para a gente realizar o exame,
a gente também tem que ter alguns tipos de medicamentos caso aconteça alguma coisa, tá? Então a gente tem que ter lá difenidramina, epinefrina, cimetidina, oxigênio de uso medicinal, aminofilina, soro fisiológico, dopamina e atropina. São medicamentos que vão fazer parte de uma das atividades de vocês para compor aí a nota dessa disciplina, tá? Nós terminamos o nosso conteúdo falando, hoje, né, no caso, falando sobre os principais medicamentos que a gente precisa ter lá na sala de exames caso aconteça algum acidente, né, alguma emergência com o paciente. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer uma pesquisa com esses 8 medicamentos aí, vocês vão colocar o nome e colocar para que ele serve, tá bom? Certo. Essa daí é uma das atividades. Vocês não precisam correr, vocês vão me entregar essa atividade até o dia que eu mandar a prova para vocês, tá? Uma das atividades que vocês vão fazer. A outra vai ser a pesquisa sobre um exame aí, né, que vocês escolham, da preferência de vocês, que vocês acharem mais interessante para colocar indicação, contraindicação, mas essa da pesquisa vocês vão realizar quinta-feira, depois de amanhã. E aí vocês aproveitem e façam essa daí também. Quando terminar aqui a aula, eu vou mandar lá no grupo, para quem não tá Mas participando. era só uma atividade? Não, porque aí uma atividade valendo 3 pontos, aí vocês estão querendo demais, né? Tá ótimo, é a pesquisa e o... Mas é bem pouquinho, mulher. Por que é importante vocês saberem para que serve aí esses 8 tipos de medicamento? É pra gente saber o porquê que a gente tem que ter lá na sala durante o exame, tá? Tudo bem? Então, ó, vamos prestar atenção aí. A gente sempre tem que fazer anamnese com o nosso paciente. A gente vai falar sobre isso também, tá? O que é anamnese? É fazer uma conversa, vamos dizer assim, com o nosso paciente para saber aí se ele tem histórico de alergia, para saber se ele tem asma, se tem insuficiência renal, é para a gente se precaver de que a gente não vá complicar aí o quadro de saúde desse nosso paciente. E esses medicamentos que vocês vão fazer a pesquisa aí, precisam estar lá na sala, né? Caso aconteça alguma emergência, se o paciente passe mal, tá? Aí a gente tem tudo à mão, para que não seja necessário a gente correr em outra sala, ir longe, deixar o paciente lá, tá ok?